Olá pessoal, estamos de volta no nosso terceiro bloco, nossa terceira aula, dando sequência ao que dissemos lá no primeiro, que foi a necessidade do cartório evoluir com suas ferramentas, com sua metodologia, seus processos visando agilizar, trazer excelência no seu trabalho, no seu atendimento. Depois nós trouxemos na aula anterior as 3 ferramentas da qualidade, o brainstorming, os 5 porquês e o princípio do cliente interno. Certamente você se lembra e quero crer, torço para que alguns cartórios que estão nos assistindo já tenham introduzido essas ferramentas no seu dia a dia. Será que eu posso contar com isso, hein, pessoal? Alguns cartórios já estão acreditando no nosso instrumento? Tomara que sim. Desafio você a aplicar essas nossas sugestões e certamente terá uma agilidade, uma eficiência maior nos seus trabalhos. Tema de hoje, postura profissional, habilidades e competências. Quer dizer, postura profissional nada mais é do que a sua habilidade, o seu conhecimento a respeito de como se portar, de como agir, de como proceder diante dos colegas, diante dos seus subordinados, diante das pessoas acima de você e principalmente diante do cliente. Nós temos percebido alguns cartórios reclamando, os funcionários não têm uma postura adequada, é um ambiente com uma certa formalidade. Então eu faço esse comentário. Certamente a postura profissional numa loja que vende, por exemplo, produtos de surfwear, ou numa loja, num supermercado, ou evidentemente num outro ambiente, cada ambiente tem a sua postura profissional e os cartórios não são nada diferentes. Nós trabalhamos com um público com determinadas expectativas e certamente a nossa fé pública, o nosso lado jurídico, o teor dos nossos temas certamente sugere uma postura mais conservadora e isso envolve o recepcionista, a recepcionista, o pessoal do balcão, o atendimento por telefone, o tom de voz, a atenção, a cordialidade, e envolve também o site, né? Os cartórios hoje têm uma janela de comunicações via site. Nós temos visto aí o cartório sem sair, visite o cartório sem sair de casa. Quer dizer, também no site nós observamos a postura profissional que a gente se refere aqui neste bloco, pessoal. Postura profissional, remeto o caro ouvinte, o nosso aluno, a pessoa que está nos assistindo, nos honrando com sua atenção, a raciocinar a respeito deste slide, né, onde nós colocamos o terno e a gravata evoluíram. Quer dizer, a postura profissional, eu me visto de terno e gravata, seriamente, eu acho que eu estou adequado. Então a postura profissional é muito mais do que simples traje adequado. A postura profissional hoje se refere ao domínio técnico dos assuntos, entender as demandas dos usuários, dos clientes, suas necessidades, suas expectativas, é saber criar soluções personalizadas, é entregar o prometido e é comprometer-se com o cliente. Portanto, postura profissional tem estes 5 pilares que eu acabei de comentar com vocês. O tempo todo, o profissional hoje, alinhado com esta postura, com esta necessidade, certamente precisa percorrer estes 5 elementos frequentemente. A postura, educação, o traje, o tom de voz, a forma como você se envolve com o cliente, a pontualidade, como você honra os seus compromissos, a aparência, já comentei, o respeito que você demonstra em relação aos colegas, respeitar as diferenças, evite o julgamento no ambiente de trabalho, fulano é isso, fulano é aquilo, é mais isso, é menos isso tudo arranha a postura profissional. Saiba respeitar as hierarquias,
pratique a escuta ativa. O que é a escuta ativa relacionada à postura profissional? É justamente você demonstrar vontade de entender a necessidade do outro, não interromper a fala do outro, a explicação do outro. Às vezes a pessoa está emocionalmente tocada por determinado assunto e chega no cartório um pouco mexido emocionalmente. Saiba então separar, entender esse estado emocional. Isso faz parte da postura profissional. E finalmente a postura profissional é entregar o prometido, é cumprir prazos, atender às necessidades e expectativas do nosso usuário. Tudo isso com o corpo, né? A embalagem da ética, da franqueza, da legalidade, da jurisdição, enfim. Toda postura profissional tem este envoltório essencial nas atividades dos cartórios. Aqui nós damos alguma sugestão com relação à postura profissional e vou ler aqui esse quadrinho. Olha, ninguém melhor que o próprio profissional para reconhecer suas habilidades e fraquezas. O que eu tenho observado, pessoal, nós levamos com frequência essas ideias de postura profissional. No entanto, alguns funcionários imaginam que determinada conduta nada tem a ver com a tal postura profissional, e tem tudo a ver. Exemplo, funcionários que atendem o cliente, um olho no cliente, outro olho no celular, o cliente percebe que você está atendendo aqui, mas está preocupado com a sua rede social, com o seu WhatsApp. Então o celular hoje está sendo um grande sabotador dessa postura profissional. Um grande número de reclamações, ou o maior número de reclamações hoje nos cartórios que tem uma pesquisa de satisfação, que pode ser online, pode ser através daquela caixinha lá num cantinho, ou no boca a boca, assim, no momento do atendimento, é justamente a respeito disto. O funcionário não estava presente, estava ligado com o celular, percebi que ele não estava concentrado no meu ponto. Então, essa questão eu enalteço aqui, porque é muito frequente hoje e certamente fica esse nosso alerta. Muita atenção com a dedicação total ao usuário, mesmo que você tenha esses instrumentos aí tirando a sua concentração. Postura profissional, em síntese, significa que o comportamento diante dos seus colegas, dos seus clientes e perante os seus subordinados e superiores tem como foco o comportamento adequado, que envolve postura, tom de voz, olho no olho, predisposição em ajudar, conhecimentos técnicos apurados. Tudo isso compõe o que nós chamamos de postura profissional. O bom profissional tem conhecimento técnico e este conhecimento está atrelado a um comportamento profissional adequado. Queria provocar vocês. As pessoas são admitidas no trabalho normalmente porque reúnem conhecimentos técnicos interessantes e são demitidas porque falta comportamento, falta postura profissional. Portanto, admissão por meio de comportamento técnico, conhecimento técnico. E a pessoa muitas vezes perde o local no trabalho por uma falha de comportamento, uma falha na sua postura profissional. Neste slide, eu não vou aqui conversando com você, evidentemente eu não vou ler ponto por ponto, mas neste slide nós procuramos sintetizar por meio de dicas, né, de forma que você mantenha atualizado o que é a postura profissional e a sua evolução ao longo do tempo. E quando falta, não é? Agora fazendo um lado oposto do que nós estamos contando, e quando falta a postura profissional no ambiente de trabalho, o que é? Como é que a gente nota? Como que essa falta de postura profissional é expressada? Ela é expressada, ou melhor, ela é expressa, por exemplo,
quando você pede para o cliente esperar 1 minuto e passa 2, passa 3, passa 10, passa 15 e ele não é atendido. É, por exemplo, alguém esperando um atendimento telefônico por um determinado tempo. É o cliente não ter o devido esclarecimento a respeito de tal dúvida. É o não cumprimento de um prazo de entrega de um documento. Enfim, são falhas, muitas vezes corriqueiras, que a gente percebe a falta da postura profissional. Eu estive recentemente numa loja, num comércio, e enquanto eu era atendido ali no caixa, as pessoas do caixa conversavam entre elas, contando histórias de família, dramas, rindo alto, e eu ali fazendo a minha compra sem receber a menor atenção. Então, embora eu tenha ido neste local, comprei o que eu precisava, no finalzinho ali no caixa, tudo aquilo que eu recebi lá dentro se desfez, porque faltou a postura profissional, como a gente diz, aos 45 minutos do segundo tempo. Quer dizer, exatamente quando eu já estava me retirando do local, fui mal atendido por essas pessoas. Então, pessoal, nossos usuários, o que eles querem? Respostas rápidas, alguém responsável por elas e uma postura de compromisso. Com base nesses 3 aspectos, nós batizamos de postura profissional adequada. E tudo isso exige das pessoas envolvidas vocação. Eu observo os cartórios por muito tempo. Ao longo dos últimos anos, eu frequento cartórios semanalmente. E aqui eu faço um elenco das habilidades básicas e necessárias de quem atende o público, com foco na postura profissional. Você tem aí uma listinha de habilidades que eu sugiro que você procure desenvolver. Eu batizei aqui de habilidades básicas e necessárias para alcançar a postura profissional. E além dessas básicas e necessárias, no slide seguinte, nós trabalhamos as habilidades diferenciais e complementares. Cito, por exemplo, o funcionário que consegue ter uma versatilidade, uma visão estratégica do todo, ou, por exemplo, falar outro idioma, categoria para dizer não a um cliente, muito frequente isso nos cartórios, você muitas vezes não pode realizar tal ato por alguns motivos. Então, pessoal, observe nesses 2 slides em que nível você está. Eu sugiro num dos slides as habilidades básicas e necessárias, no slide seguinte, as habilidades diferenciais e complementares. Perceba onde está o seu gap, aonde você precisa desenvolver-se para alcançar esta postura profissional. Agora, de forma provocativa, já fechando este nosso bloco, você percebe aí um slide onde eu desafio a competência versus desempenho. Vou colocar uma figura aqui que para alguns não é uma boa lembrança, mas eu insisto neste choque. Eu coloco aqui aquele famoso jogo entre Brasil e Alemanha na última Copa, né, lá no estádio, lá em Minas Gerais, Brasil 1, Alemanha 7. Quer dizer, o Brasil tinha competência, jogadores bons jogando em casa, ao passo que o outro time mostrou desempenho, ok? Quer dizer, o que eu quero mostrar aqui nessa imagem que não é tão agradável para muitos dos senhores, que competência é diferente de desempenho. Nós estamos trazendo aqui um conceito de postura profissional que certamente vai auxiliar no seu desempenho, que é isto que o cliente quer. Competência, ele já sabe que você tem. Você trabalha numa atividade que exige conhecimentos técnicos e conhecimentos comportamentais. No entanto, o nosso cliente, visando a excelência, ele quer desempenho, e é isso que certamente você vai procurar melhorar a cada dia, a cada aula, a cada recomendação que nós estamos passando aqui nesse treinamento. Portanto, fica aí a nossa sugestão. Aguardo você nos próximos blocos. Muito obrigado. Conto com você na sequência.